Nesta manhã de terça-feira, dia 4 de junho, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom mais uma vez nesta manhã de terça-feira, quando o Senhor nos dá mais uma oportunidade de podermos viver este dia. Que bom que nós podemos acordar e logo pela manhã poder beber desta fonte, escutar a palavra de Deus, meditar a sua palavra, acolher a sua palavra para que o nosso dia seja melhor. Não tem outro sentido senão acordar cedo, rezar e o dia não ser melhor. É para isso a oração que vai nos conduzir nesse nosso dia. Esse evangelho, a palavra de Deus que vai nos conduzir neste dia. E eu quero começar a minha reflexão de trás para frente. Entendam, pensando nesse último versículo desta página de hoje, esta última frase do evangelho de hoje. E eles ficaram admirados com Jesus. Quem são esses que ficaram admirados com Jesus? Eles mesmos, alguns fariseus, alguns partidários de Herodes, que foram lá para apanharem Jesus em alguma cilada. E é claro, eles ficaram admirados com Jesus. Os fariseus, os partidários de Herodes, aqueles que queriam atrapalhar a vida de Jesus, ficam admirados com Jesus. E você? Você também fica admirado com as coisas que Deus faz por você, na sua vida, na sua família? Ou será que você, sendo esse que acompanha Jesus, que está perto de Jesus para escutar a sua palavra, para acolher a sua palavra, não como esses que estão para atrapalhar a vida de Jesus? Você fica também admirado com Jesus? Você dá a Deus aquilo que pertence a Deus? Ou a sua vida é toda de César? Então, queridos ouvintes,
esta página do Evangelho de hoje, que traz esta frase tão conhecida: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitas vezes nós ficamos nesta frase sem mesmo entender o que precisamos entender. Os fariseus e os partidários de Herodes queriam pegar Jesus exatamente chegando perto dele com todo esse elogio. Então, quando chegaram perto de Jesus, disseram: Mestre, chama Jesus de mestre. Sabemos que tu és verdadeiro, que não dás preferências a ninguém, que não olhas aparências, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Faz todo um elogio a Jesus para depois fazer aquela pergunta que eles esperavam pegar Jesus. Porque se Jesus dissesse que não era para pagar os impostos, que era muito discutido naquela época, ele estava indo contra o Império Romano e, claro, seria denunciado. Como de fato depois foi denunciado, né? E se ele dissesse que deveria pagar, estava indo contra os seus próprios ensinamentos, porque os impostos eram, imagino, como hoje no Brasil, o país dos impostos, e que o povo era explorado. Então Jesus também ia contra o povo, contra os seus ensinamentos. Então Jesus pede para que traga uma moeda, e nesta moeda trazia ali a figura, a imagem do imperador. E para o judeu, naquele tempo, a imagem era um terror, né? Não era bem-vinda a imagem. Então, nesta moeda, tinha ali a imagem e muito mais. Uma inscrição que dizia filho do divino Augusto. O imperador era divinizado, né? Então, nós precisamos separar aquilo que pertence a Deus, separar no sentido de dar a Deus aquilo que pertence a Deus. Nós precisamos e devemos, como cidadãos, pagar os impostos, ainda que altos e muitas vezes injusto, mas nós precisamos pagar, cumprir o nosso dever como cidadão. Mas nós também precisamos cumprir o nosso dever como cristão. Cumprir o dever como cidadão, mas também cumprir o dever como cristão. A reflexão que eu deixo hoje, nesta terça-feira, dia 4 de junho, é esta: como é que está o seu dever para com Deus? Você está dando a Deus aquilo que pertence a Ele? Você, como cristão, tem aquele tempo, aquele momento por dia de falar com Deus, de meditar a palavra de Deus, de também poder escutar aquilo que Deus tem a dizer a você? Ou será que o seu dia é todo para César? Poderia até ser todo para Deus, né? Mas nós precisamos também, já que estamos neste mundo, viver neste mundo, mas tendo os olhos no céu. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a dar a Deus realmente aquilo que pertence a Deus. O nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso diálogo com Ele através da oração. E depois, aquilo que, como cristão, precisamos fazer: tratar os outros bem, fazer a caridade, tudo aquilo que nós já sabemos. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje a realizar as obras de caridade, que o Senhor nos ajude no dia de hoje realmente
a dar a Ele aquilo que a Ele pertence. E você que escuta esta meditação, esta palavra, convida seus amigos também, não custa nada, para deixar o seu like neste vídeo e também poder se inscrever. Estamos com quase 750 inscritos. Precisamos chegar a 1000, né, para que o nosso canal possa crescer. Então, convido você a fazer esse esforço e, se você não se inscreveu, se inscrever e, quem sabe, também ativar o sininho para que, quando o vídeo for postado, você já receber a notificação. Que tal? Então, deixo também essa sugestão, desejando que o seu dia seja cheio do amor de Deus e que você possa dar a Ele aquilo que a Ele pertence. Assim seja.